E aí a gente falou, pô, a gente podia passar sozinho esse ano. E a gente conseguiu passar num lugar tranquilo. A gente passou dia 24 e dia 31 no hospital, os dois lá, Sozinhos. sozinhos, quietos, tranquilos, sem nenhum tipo de problema. Hoje a gente consegue rir disso e eu acho que faz parte. O cheio é aquela história do copo. Né? Todo mundo, você olha o copo cheio, olha o copo vazio, cada um, né? Só que... Relacionam Parkinson com tremor. exatamente. Né? Você que está assistindo, esqueça o Google. Eu sei que é difícil, mas funciona. O que passou pela sua mente e seu coração. E a rigidez é muito importante que se preste atenção. O livro tem muita história bacana de confiança, de como lidar, como enxergar as coisas. Eu sou suspeito de falar, eu recomendo, mas assim... Não, mas claro. É uma coisa bem bacana. Só o fato dele recomendar bem vivo aqui falando é porque passou, né? Nos últimos 2 anos e meio foram 4 cirurgias. Então, assim, dá para ter uma... É isso aí. Existe algo além da estratégia, além dos números, além das ideias. Algo que move pessoas, transforma negócios e constrói histórias memoráveis. A energia por trás de quem faz. Esse é o podcast Terapia Vibracional, um espaço onde grandes nomes de diferentes áreas compartilham suas trajetórias, conquistas e desafios. Mas, acima de tudo, falam sobre a força invisível que sustenta tudo isso. A energia que colocam em cada escolha, cada projeto, em cada movimento. Aqui não se trata do que você faz, mas de como e por que você faz. Um encontro com quem faz história porque aprendeu a dominar a própria energia e direcioná-la para aquilo que importa. Bem-vindo ao podcast Terapia Vibracional, onde propósito e performance se encontram. Eu estou super emocionada e honrada de receber hoje aqui o Felipe Rego, que, além de um profissional incrível, está lançando um livro maravilhoso, transformador. Eu já li, já tive o privilégio de ler. Vai ter o lançamento ainda, vou falar para vocês. Ele é meu enteado. E eu tive, assim, o cuidado de ver o significado da palavra enteado, tá? Porque eu sempre achei meio estranho falar isso, mas enteado, aquele que foi feito parte da família, por aliança e não por sangue. Isso é radical, ente, né? Que é anterior, alguém que você é tomado como parte da família sem ser filho biológico, tá? Mas eu considero meu filho, tá? Então, Felipe Rego, paulistano de 49 anos, sempre gostou de estar cercado pela família, amigos e boas conversas. Começou a escrever como parte de um processo terapêutico, mas o que era para ser apenas um exercício pessoal acabou se tornando uma ferramenta poderosa de transformação e autoconhecimento. Sua trajetória profissional é marcada por caminhos diversos e complementares. Iniciou os estudos em odontologia, mas logo trocou o jaleco pelo avental, dedicando quase uma década na gastronomia, cozinhando diretamente na casa dos clientes, em eventos exclusivos e cheios de afeto. Com o tempo, descobriu sua paixão também por vendas, dados e análise. Hoje atua no setor comercial, onde une seu lado criativo e pensamento analítico. Especialista em Business Intelligence, usa sua experiência para otimizar estratégias e apoiar decisões com base em dados. Felipe acredita que clareza na comunicação e curiosidade constante são ferramentas fundamentais, seja para vender, liderar ou escrever. Seu olhar atento e humano permeia tudo o que faz, inclusive o livro que a gente vai falar hoje, que nasce como convite sincero à reflexão e à coragem de seguir em frente, mesmo quando a vida parece meio vazia. Olha só que introdução, hein? Felipe, super prazer em te receber aqui. Estou muito feliz e vamos começar o nosso bate-papo. Vamos, para mim, depois dessa introdução, aflora algumas coisas, né? Eu acho que vai ser bom para o nosso papo. Eu agradeço o convite e vamos lá, vamos falar sobre o livro. Bom, gente, o livro é esse aqui, ó. Vê se está pegando bem. Tá pegando bem? Perfeito. Bom, o livro nós vamos mostrar várias vezes, vocês vão ver essa capa magnífica aqui, meio cheio.
nós vamos falar dele. Antes de eu começar as perguntas propriamente dita, eu vou só dar um spoilerzinho, né? Para a pessoa entender o que é o livro, né? O nosso convidado de hoje, que é o Felipe, atravessou o invisível com coragem e escolheu transformar sua jornada em luz para os outros. Ele superou um câncer agressivo no intestino, enfrentou metástases, foi desenganado, teve medo, mas não parou. E, ao invés de silenciar a dor, decidiu escutá-la. O resultado é um livro forte, sensível, cheio de alma, onde compartilha sua jornada de cura, resiliência e transformação. Hoje ele está aqui para contar como se sobrevive, mas também como se desperta para uma nova vida. Exatamente. Seja muito bem-vindo, é uma honra falar com você, tá bom? Muito obrigado. Então, eu já dei aqui um spoilerzinho do que é esse livro meio cheio, né, do Felipe, e realmente ele tem uma história linda de resiliência, de superação, de transformação. Vai ajudar muita gente, tá? Vai ajudar muita gente. Bom, vamos lá, Felipe. Vamos primeiro falar do impacto do diagnóstico. Independente do câncer, o Felipe foi diagnosticado com Parkinson anos antes, né? E esse foi o primeiro. Então, você se lembra exatamente do momento em que ouviu o diagnóstico? O que passou pela sua mente e seu coração? Lembro como se fosse hoje, como se estivesse na frente do médico, porque a questão do Parkinson, principalmente, eu sou muito jovem, né? Tenho 49 anos, para ter Parkinson é uma doença que é 60 mais, 65 mais normalmente, né? Não é para tão jovem. Então, eu passei por 4 anos de busca, fazendo ressonância, fazendo exame, Eu fiz, num ano, 16 ressonâncias. Do pé, do dedo, até a cabeça, várias vezes. E todo mundo falava para mim que eu não tinha nada. E eu movimentava a mão e fazia alguns movimentos e via que eu estava com limitação. Mas e essa limitação que eu tô? Não, você não tem nada, você não tem nada. E aí até que eu cheguei, e foi muito engraçado, né? Foi como as coisas caminham de uma forma diferente quando precisa que você chegue no lugar certo. Eu lembro de eu saindo uma quarta-feira do médico, você não tem nada. No sábado eu tive uma paralisia facial, fui no hospital, e aí do hospital não tive nada, poderia ter sido um AVC, me indicou um outro neurologista. E aí esse olhou para minha cara e falou assim, você tem Parkinson. Naquele momento que ele falou isso, por incrível que possa parecer, eu senti um alívio imenso. Quase como se fosse, pô, graças a Deus, né? Não é, depois, alguma coisa eu tenho. Porque agora eu sabia com quem eu ia brigar. Eu poderia direcionar minha força agora e falar, bom, esse é o cara. E ao mesmo tempo a minha esposa estava junto, ela já foi para o outro lado, e agora ela teve o primeiro impacto diferente. Uhum. E aí depois, claro, que a gente vai entendendo, é degenerativo, não tem cura, enfim. Mas isso tudo na cabeça depois foi se encaixando. Mas eu lembro que foi uma quarta-feira no consultório ali do lado da Beneficência Portuguesa. Eu lembro da casa do médico, como se estivesse falando agora para mim. E é bom as pessoas entenderem que assim as pessoas relacionam Parkinson com tremor, exatamente. Né? Então fala só um pouco, porque isso é para as pessoas saberem. Isso é muito importante. Quando eu tive essa reação e depois a coisa assentou, a primeira coisa que vem na cabeça é o Muhammad Ali, é o Michael J. Fox, que tem um trabalho lindo, aliás, de apoio às pesquisas pelo mundo todo, do tremor. É o tremor, é um movimento involuntário, mas quando você vai mais a fundo, conversa com os médicos, começa a se interar. Eu, por exemplo, não tenho tremor, mas eu tenho a rigidez e a lentidão do movimento. E a rigidez é muito importante que se preste atenção. Então, assim, a associação é direta ao tremor, mas depois você tem que dar um passo atrás, respirar para entender como encaixar. Mas, de fato, em algum momento, essa imagem vem. É bom, é porque as pessoas às vezes estão passando por um momento com falta de diagnóstico e falam assim, não, mas eu não tremo, isso não é Parkinson. Vão pesquisar, porque não é só isso. Exatamente, né? Exatamente. Tá, bom, aí você teve um segundo momento na vida, que é inclusive mais a história do livro, né? Que é o momento onde você ouviu um outro diagnóstico, né? Também lembro exatamente como foi. O que passou pela sua mente e seu coração. Esse foi... Estava voltando de um almoço, e aí com uma dor muscular. Falei com uma amiga médica, ela falou, pô, deixa eu te examinar e tal, e me mandou pro hospital. Falou, acho que você vai ter que passar lá para ver. Depois a gente conversando, ela falou que podia ser uma apendicite e tal. Fui pro hospital.
Isso 22 de dezembro de 2021. Cheguei lá, aquela coisa de pronto-socorro, vai para lá, vai para cá, passa o tempo. Eu cheguei às 6 da tarde, eu voltei para o médico à meia-noite e meia. E aí quando a gente sentou com ele, ele falou, espera um pouquinho que eu vou chamar a equipe cirúrgica. Aí eu já tinha visto o resultado, falei, E aí foi um balde de água fria, porque aí nesse caso foi uma coisa, você tem uma massa, então você já vai ficar aqui para fazer uma colonoscopia no dia 24 e vamos ver o que tem, mas a cirurgia já me atendeu, já fui internado. E aí no dia 24, no Natal, eu recebi a notícia que a cirurgia já estava marcada, que seria dia 27, que tinha, assim, uma obstrução no intestino importante, muito grande. Muito importante. 90 e poucos % do intestino bloqueado. Eles não sabiam nem como eu estava conseguindo levar a vida. E, de fato, eu estava trabalhando, treinando, fazendo tudo, minha rotina normal. E esse momento, por incrível que pareça, foi mais leve no começo do que o do Parkinson. Porque eu acho que naquele momento eu racionalizei e blindei uma sensação para conseguir ir andando e comecei a pensar. Tanto que eu fiquei do dia 22 ao 24, até o diagnóstico, fiquei com o celular na mão e não fiz uma pesquisa. Que é uma coisa que isso foi impressionante. É uma coisa que eu sugiro para você que está assistindo. Esqueça o Google. Eu sei que é difícil, mas funciona. ChatGPT, tudo. Tudo. Enfim, aí começou o trajeto começou no dia 22 de dezembro. Então foi... E depois, com o tempo, vira até piada, né? Porque, assim, naquele ano, eu tinha falado para minha esposa, vamos passar o Natal sozinho, tranquilo, porque filhos de pais separados, sempre alguém quer o almoço, o outro também quer o almoço, sempre alguém reclama do Natal que não fez o que queria. E aí a gente falou, a gente podia passar sozinho esse ano. E a gente conseguiu passar num lugar tranquilo. A gente passou dia 24 e dia 31 no hospital, os dois lá. Sozinhos, quietos, tranquilos, sem nenhum tipo de problema. Então é uma coisa que a gente aprendeu. Aprenda a pedir. Seja específico. Peça o que você... Aonde você quer passar Aonde você quer passar. Com quanto dinheiro na conta eu recomendo também, para não ter problema. Então, mas foi... Hoje a gente consegue rir disso e eu acho que faz parte. Antes do câncer, quem era você? E quem você começou a se tornar a partir do diagnóstico? É uma pergunta profunda. E você me conhece bem, né? Eu acho que... eu não sei exatamente... eu fui filho de pais separados. A gente se conhece... Você casou com o papai quando a gente tinha 3 anos. Então, minha mãe, minha segunda mãe. Porque é uma vida toda junto. Porque, inclusive, ele morou comigo a vida inteira, tá? Então, assim, tem coisas que eu fazia meio que sem saber para ir equilibrando os pratinhos, porque eu tinha irmãos de um lado, irmãos do outro, enteado de um lado, enteado do outro. Então, é aquela coisa que você vai, ao mesmo tempo que você tem casa, tem 2 casas, às vezes você fala, não tenho casa nenhuma, porque você eu pulei uma época de um lugar para o outro. Adolescência, toda aquela coisa de problemas. Mas eu era uma pessoa mais fechada, eu acho. Você acha? Eu tenho certeza, tá, gente? Mas tudo bem. As pessoas falam, você é um cara mais mal-humorado, mas... E sim, hoje eu consigo ver que eu era muito mais... Mas, ao mesmo tempo, tinha um lado divertido, de gostar de juntar as pessoas. Então, oscilava um pouco. Então, nesse ponto, eu acho que teve uma virada de chave. Uma das viradas de chave que eu tive, ele foi importante, que foi pós-cirúrgica. Um amigo meu, marido da médica, amiga minha, que mandou a gente para ir ver o que estava acontecendo, ele chegou em casa no dia 4 de janeiro. Outra coisa que eu tenho nítida. Ele é um cara de 2 metros de altura, quase. Meu amigo há 25 anos. Ele começou a chorar que nem uma criança olhando para mim. Porque ele me viu sentado, animado, fazendo as coisas e fazendo o que eu tinha que fazer. No hospital ele chegou, falou, levanta, vamos andar. A gente andou. Eu com a roupa da cirurgia ainda não estava nem aí, saí andando porque eu precisava andar. E ele falou, cara, eu achei que você não ia conseguir. Eu achei que você não ia conseguir segurar a cabeça. E ele falou, quando eu te vi, quando eu te abracei, quando eu te vi, falou, cara, você é outra pessoa. Então, nesse momento, como se passasse um filme de quem eu era e para quem eu fui, se um dos meus melhores amigos tinha uma visão dessa de mim, então eu estava passando a mensagem totalmente errada do que eu queria que os outros vissem sobre mim. Então, acho que isso foi um ponto importante de eu falar, opa, você está passando a mensagem errada para quem te conhece. Então, quem não te conhece... E acho que isso me ajudou muito a superar algumas coisas, a entender outras coisas,
a pôr as coisas nas caixinhas, inclusive o Parkinson, que até então eu não vou falar que a coisa é perfeita, não é. Claro que não. A gente oscila e vai melhorando e vai equilibrando. E aí, em algum momento do livro, eu falo do Parkinson, de encaixar. Então, assim, foi importante demais a troca com as pessoas que eu amava. Então, assim, e ele foi muito significativo porque um cara enorme começou a chorar e falou, eu achei que eu ia te perder. Ele falou que quando viu o diagnóstico, falou assim, cara, ele não vai aguentar. E aqui estou eu, depois de algumas passagens, bem tranquilo e sempre grato a tudo o que aconteceu, porque... Você teve que encarar medos profundos durante esse processo, né? Quais foram os maiores que você enfrentou? Pensando... É engraçado, porque pensando no Parkinson, a primeira coisa que você tem que se acostumar é que não tem cura. Mas isso não quer dizer que, né, você vai ser amanhã. Eu aprendi a andar pelo meio, buscar o equilíbrio. Um dia você pende para um lado, outro dia você pende para o outro, mas tentar andar no meio. Então, assim, eu tenho que fazer a minha parte e fazer o que eu tenho que fazer, a minha cabeça firmar no meu propósito, para onde eu tenho que ir, e não ficar olhando para trás. Eu, por exemplo, não sou daquele que fica porque eu ou porque... Eu só trabalho com um objetivo, a cura. Então, assim, é um desafio. O câncer já vem com todo aquele estigma de câncer, que todo mundo já ouve a palavra, já tem uma impressão, né, que, putz, vai dar errado, ou a chance... Não é nada disso. Né? Assim, claro que é uma coisa séria. Eu tive uma coisa muito agressiva, mas eu posso te falar que a cabeça vai ajudando a gente a sair. Depois vem a metástase, que é mais pesado ainda. Que não foi uma só. Que não foi uma só, foram 3. Que nesse momento eu fui descobrindo outras coisas, porque eu comecei a me pegar falando para você, não, calma, vai dar tudo bem, meio que... E aí eu falei, não, eu não posso consolar o outro. É claro. Eu preciso olhar para mim, para eu estar equilibrado, né? Claro. Então, assim, chegou um momento que eu falei, ó, se quiser saber, vem, eu falo tudo, mas lida com a emoção que é sua. Eu não posso carregar as pedras dos dois. Então, também foi um aprendizado. Porque assim, não, cada um com o seu. Claro. Mas acho que esses momentos... Mas eu acho que eu soube passar com eles sem ficar ruminando muito. Assim, aquela coisa ficar no looping. Eu sempre buscava micro-objetivos para focar minha energia. Então, era, daqui a tantos dias eu quero sair do hospital. Então, eu trabalhava isso na cabeça. O que eu preciso fazer? Isso, isso, isso. Fazia. Chegava nesse objetivo e falava, bom, e agora? Qual é o próximo passo? Tem que ficar mais tanto. Isso foi muito bom para mim. Funcionou muito bem na quimioterapia. Como ela era de 15 em 15, eu fazia umas micrometas para chegar. Passar por essa, me recuperar, passar pela outra, então ia na minha cabeça. Então foram 7 meses que eu trabalhei de 10 em 10 dias. Então isso também me ajudou a superar e a encaixar. Isso é ótimo você falar porque ajuda muita gente, né? Qual foi o papel da espiritualidade ou da conexão interior na sua cura? Total, né? Assim, eu acredito em várias coisas. Frequento um centro de Umbanda e Candomblé, mas fora isso, a gente trabalha com N outras coisas que me ajudam, e eu acredito que a energia está dentro da gente. Eu acho que o meu maior desafio no começo, porque a gente fala de fé, né? Mas a fé, para trazer a cura, tem que ser tão grande ou maior também quando você alcança alguma coisa, você ser grato por aquilo que você chegou. Não tenha dúvida. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que mesmo as pequenas vitórias eram importantes ser comemoradas. E eu não aprendi isso no primeiro diagnóstico e acabou a quimioterapia e está tudo bem, sou grato. Não, eu ainda ficava meio receoso, mas eu entendi comigo mesmo que essa gratidão de passar por aquele desafio e seguir para o próximo, se houvesse ou não, era fundamental as duas coisas. Eu me apoiar na fé para a coisa caminhar e me apoiar e olhar para mim para dentro e sim, você conseguiu chegar até aqui. Daqui para frente é viver o hoje. Viver o hoje, o ontem já foi. Pensar que eu poderia ter feito diferente, todo mundo poderia. Mas eu parto do ponto que eu fiz o melhor que eu podia naquela situação. Claro. Então, assim, era para frente. Sempre para frente. Nunca de lado e nunca para trás.
E aí ser teimoso nessa hora é bom, porque aí você vai para frente. Uhum. Eu vou para frente. Ah, não, mas não, eu vou para frente. Então eu acho que é um pouco Acho que aí foi persistência, resiliência, mais que teimosia. persistência. Foi luz, foi tudo, É. foi tudo. Mas assim, eu acho que é uma coisa que toca muito. E em que momento da sua jornada você sentiu que a sua história precisava ser compartilhada e como nasceu a ideia de escrever esse livro? É, Fala um pouco do título Meio Cheio, né? o título nasceu porque assim, o meio cheio é aquela história do copo, né? Todo mundo, Uhum, você olha o copo cheio, olha o copo vazio, cada um, né? uhum, Só que até tive não uma discussão, né? Mas, pô, porque é o copo cheio ou o copo vazio? Eu falei, não. No livro, não. É assim, o meio copo, o uhum. meio cheio, para mim, é quando está no 50%, exatamente na metade. Que é onde você vai definir se você falar que ele está meio cheio ou meio vazio. É, Você sabe que está igual, então você fala, meu, eu resolvi ver meio cheio. Tudo. uhum, Porque, na minha visão, durante todo esse percurso, às vezes as pessoas acham meio polêmico isso, mas assim, em todas as situações, todas, tem um lado bom. Isso não quer dizer que o lado bom vai ser maior do que o outro lado, né? Não, e nem quer dizer que é tranquilo. E nem quer dizer que é tranquilo, mas tudo tem um lado bom de Uhum, aprendizado, de qualquer coisa que seja. Então, o livro, quando eu começo o livro, quando eu comecei a pensar no livro, eu comecei a terapia, com o Parkinson. Eu já estava querendo fazer terapia e aí eu falei, bom, agora acho que é a hora para não cair na cilada de entrar num looping, uhum. comecei a fazer a terapia. E aí passamos por todo esse período de busca de diagnóstico fazendo terapia. E aí foi. E aí, num momento, ela falou para mim, falou, vamos fazer um exercício. Numera aí quantas vezes você foi no médico, cirurgia ou algum procedimento procurando o Parkinson e depois eu já tinha o diagnóstico Do do câncer. câncer. Eu lembro que entre exames, consultas e procedimentos, deram 170 linhas. Quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, é bastante coisa. E aí E aí o que a gente fez? Desdobrou. Então desdobre a sensação que foi nessa época, depois desdobrou de novo. E quando a gente fez isso, ela falou, ó, você fez a estrutura de um livro. E eu acho que eu sou a única pessoa que começou a escrever um livro pelo Excel. Daí ela dava, Pelo amor de ela Deus. dava risada comigo porque falava assim, cara, você é doido. Hum, Beleza. E aí a gente começou a fazer. E neste momento me veio a sensação do tipo, isso posso ajudar alguém. uhum, Só de contar a minha história, talvez eu consiga ajudar. uhum. Mas também, como é os outros sentimentos, em alguns momentos porque assim, primeira cirurgia, primeira metástase, aí você vai. Sim. Na segunda metástase, você fala, porra, não quero mais brincar disso. Aí vai e a coisa foi. E quando eu conto a história, eu dou um exemplo, é legal porque você vê que a pessoa se identifica com alguma coisa. Claro. E teve uma pessoa que estava com uma pessoa da família com câncer, ele não estava sabendo lidar. E a gente conversou e falou, cara, obrigado porque você me mostrou uma outra forma de abordar. Uhum, Que é, uhum, assim, falei, meu, cara, quando você estiver do lado, puxa para cima, né? Dentro do que é possível para a pessoa ficar tranquila, que era o meu caso. uhum, Fizeram isso por mim. Eu descobri que a minha cunhada ia quase todo dia lá para cuidar da minha esposa. uhum, Não subia no quarto, ela estava cuidando dela porque era importante que ela uhum, se recuperasse. Então, uhum, é um jogo assim, de, de você conseguir ter empatia sem uhum, ter outro tipo de sentimento. Ah, coitado. Não, é assim, só um uhum, apoio. uhum, Porque às vezes a pessoa não é isso que dói, essa é a questão. uhum. Então é interessante. Você acredita que saiu dessa experiência como um novo homem? O que mudou em você no corpo, na mente e nas escolhas? Ah, totalmente. Totalmente. É outra pessoa. Uhum, E a outra coisa que a terapia ajuda. A terapia falou durante a terapia, e você falou para mim várias vezes também, que assim, que eu ia mudar e não ia perceber. uhum, E de fato, parece que parece que eu fui numa linha reta, uhum, tranquilo. E você, a Silvia e as outras pessoas que estão comigo falam, não foi bem assim. uhum, Passou por várias partes para uhum, chegar onde você está. Mas por exemplo, uma coisa, as pequenas coisas da vida, que vira e mexe, a gente vê vídeo, vê coisas das pessoas falando. Eu vi, achava legal, assim, tem um lado motivacional, tal, mas ok, entendi.
Agora, quando você vive isso, quando você toma banho numa cama de UTI, depois você vai para o quarto, toma banho sentado, praticamente sem conseguir fazer muita coisa, porque dreno, sonda, ok. E aí o enfermeiro chega para mim e fala assim, amanhã você quer tomar banho em pé? Eu falei, quero. Ele me pôs em pé no outro dia, tal. Me pôs embaixo da água, fiquei lá, ele voltou, falou, tá bom aí, né? Vou te deixar aí mais um pouco, fiquei. Tomei banho, ele falou, toma banho do jeito que você consegue. Daí ele me ajudou a sair, a me trocar. Eu abri a porta do banheiro e olhei para a cara da minha esposa e falei assim, você não sabe, eu não vou falar o palavrão que eu falei, mas assim, como é foda, vai, tomar banho em pé. Na hora que eu falei isso, eu ouvi, eu falei, a tal das pequenas coisas da vida. É um absurdo. Quando a gente perde, A sensação é um absurdo. a gente volta. Isso aconteceu com um prato de comida, que eu chorei. Assim, que é outra coisa que passou um caminhão de coisas na minha cabeça, né? Do que é como a gente lida com outras coisas. Quando a minha dieta evoluiu. Essa era a minha pergunta. Como você lida hoje com a vida? Existe uma nova urgência, um novo olhar, um novo tempo? É tudo. Era isso. É tudo diferente. Eu acho que a pessoa que eu sempre fui tem a mesma essência, mas eu acho que os pontos de Não, tem contato um novo olhar, sem dúvida. são outros, inclusive para a família. A nossa família se mudou as relações. Não só comigo, mas entre nós todos. Porque acho que pela primeira vez a gente passou um sufoco do tipo, vai dar ruim. Que é uma coisa que assim, uma coisa que eu gosto de frisar sempre não é porque eu sempre olhei para frente, sempre fui positivo ou desenvolvi o meu caminhar, que eu ignorei a gravidade, a urgência e tudo que estava envolvido. Assim, o que é o fato é o fato. Aí o meio cheio, o meio vazio, a cabeça me ajudou a trabalhar, porque às vezes é só positivo. Não é só olhar otimista. Claro, ser otimista, Claro. pensamento firme para a cura, toda coisa que a gente sabe, mas com aquilo e sem o Google. Falando com os médicos, Isso foi fundamental. conversando com as Isso pessoas foi que poderiam me É a auxiliar. tal da santa ignorância em No- algumas coisas. Na primeira cirurgia eu te falo que foi isso. Eu pus a ignorância embaixo do braço e fui. Sem a menor ideia. E ainda bem que eu não tinha ideia. Porque senão seria... Não, era pior. A gente cocria coisa, o pensamento cria coisas que, né? E me diz uma coisa, o que você diria hoje para alguém que acabou de receber um diagnóstico parecido com o seu? Eu acho que assim, sem querer dar uma receita, eu falaria exatamente assim para a pessoa, assim, posso dizer sobre a minha vivência, né, sobre o que eu passei, o que eu vi, os tropeços, né, a gente vai tropeçar, não tem jeito, mas assim, eu acho que no primeiro impacto, o que eu vou falar talvez, mas assim, respirar, acalmar. Pô, mas você recebeu... Tudo bem, vai demorar um tempo de raiva, de bota para fora o que tem que botar, mas em algum momento, rapidamente, se reorganizar para respirar e tentar ver o quadro como tá. E que foi o que meio que aconteceu comigo. Na real, eu acalmei e não pensei. Eu fui um dia de cada vez. Se eu falar que eu vou fazer... Não. Mas assim, eu diria, calma, dentro do que é possível. Divide esse peso com as pessoas que são de confiança, que te amam, que vão estar ao seu lado. Claro. E vai. E assim, uma outra coisa que eu aprendi, as relações são uma via de duas mãos. Então, A gente tem que cultivar, né? tem que cultivar e tem que entender que as pessoas são diferentes. Ah, sim. Porque A às reação vezes, de uma é diferente da reação de e não outra. quer dizer que ame mais ou ame menos. Claro que não. Talvez a pessoa que fique um pouco mais distante esteja sofrendo porque não sabe lidar com a Exatamente. emoção de ver a pessoa. Não, você sabe disso. Você sabe disso. É isso. Né? E me diz uma coisa, e o que você diria então para as pessoas que estão saudáveis, mas que estão vivendo no piloto automático, como se tivessem todo o tempo do mundo? Pode desligar o piloto automático e ir num médico, porque assim, o mito da colonoscopia também, que as pessoas ficam, nossa, não vou fazer, assim, independente do preparo, que é um pouco chato, mas assim, não é nada demais. A pessoa faz tranquilo, vai para casa, não tem nenhum problema.
mas isso, se eu tivesse feito, e aí o se entra sem nenhum peso, se eu tivesse feito antes, poderia ter descoberto antes, mas poderia não, e a coisa aparecer depois. Então, isso não é uma coisa que me assombra, mas eu falei simplesmente para todos os meus amigos. Falei, pode marcar todo mundo e ir, porque eu já passei na fila do que veio para acertar umas coisas a mais. Então, vocês... Porque, assim, o quanto antes, né? Quanto mais Claro, precoce... detectado, claro. e não quer dizer que todo mundo vai ter, nada disso. Mas, assim, faça o seu check-up, faça exercício. Eu, por exemplo, por causa do Parkinson, durante a quimioterapia eu fazia exercício. Os meus médicos demoraram a acreditar. Mas é porque eu sabia que isso tudo ia me ajudar. Então, a cabeça vai puxando... E aí tem que ter disciplina, né? Eu me tornei um cara, já era um pouco mais disciplinado, porque é muita coisa envolvida. Não, e depois remédio, e horário, e tudo, o que pode, o que não pode, né? Mas eu acho que a pessoa pode, vai, faz um exame de sangue e vai ver como tá. Se você pudesse resumir a sua jornada com uma única palavra, eu sei que é difícil, ou uma imagem, qual seria? Pô, aí você me pegou uma palavra... Se quiser, põe uma frase, vai. É que assim, você me falando isso, eu tô passando assim, vem algumas sensações assim. Pode ser imagem, por isso que eu falei. Assim, a reconexão com a minha família, principalmente com meus irmãos, que são 4, né? O Rafa e a Estela, que são seus filhos com o papai, o Fernando, que é da minha mãe, e a Carolina, que é filha do ex-marido da minha mãe, que a gente se conheceu muito pequeno. Então, assim, essa reconexão com os meus irmãos. E pai, mãe, a gente sempre tem, mas assim, com os irmãos foi uma coisa muito forte. Foi muito forte. Com o Rafa, com a Estela, com o Fernando, foi muito forte. E com os meus amigos, porque é uma família. Eu falo que eu tenho um núcleo duro, que são algumas pessoas, e às vezes tem pessoas que a gente nem imagina o quanto gostam da gente. Né? Então, assim, tem um monte de história, mas acho que a reconexão comigo mesmo, Sim. depois de eu me reconectar comigo mesmo, a reconexão com todos, porque mudou com todo mundo. Mudou. Com todo mundo. Então, assim, hoje a gente se fala sem ter que falar de doença. Né? Então, isso já é um resultado desse amor que se reconectou e voltou ao normal. Todo mundo se preocupou, todo mundo se preocupa, porque a gente ainda tem uma caminhada de 4 anos, agora acabei de fazer 1 ano da última cirurgia. Então, assim, mas é leve. E eu te falo, eu sei que você vai falar, você mudou muito. Porque quando eu entrava no hospital, principalmente na 3ª e na 4ª cirurgia, eu passava a catraca da beneficência e falava, eu só quero ter leveza e bom humor. O resto eu sei que eu dou conta. Mas eu não quero pôr peso nas coisas e quero poder, em algum momento, rir de mim, rir das coisas. Mas foi isso que te salvou. Como a brincadeira do Natal. A gente passou numa boa. Foi isso. E virou piada, ficou leve, e a gente descobriu que é só mais uma noite, como qualquer outra noite do ano. Então, assim, dá para passar. Então, eu acho que leveza e bom humor foi uma coisa que isso faz toda a diferença. Que eu tento cultivar E assim, qual que é a maior verdade que o câncer te revelou sobre a vida? O câncer e o Parkinson, seus diagnósticos, né? E você sente agora que você vive com mais presença, né? O que é para você viver de verdade agora? Eu acho que o Parkinson e o câncer trouxeram para mim uma coisa assim de vive hoje. Dá risada, se diverte. Poder do agora. Não fica, não perde tempo. Isso para mim ainda é um aprendizado. Para todo mundo, né? Ainda tem umas horas que fala, não precisa pôr peso, se diverte, porque a gente não sabe o amanhã e não sabe mesmo. Porque a gente entra em contato com a finitude, né? Com a coisa de, pode acabar, né? Pode acabar. Mas essa coisa de aprender a viver o hoje, a extrair daquele dia o melhor possível, é o que hoje me leva. E é uma das coisas que me leva, que você havia perguntado um pouco antes sobre ajudar as pessoas, esse desejo também oscilou. Porque quando você sobe e desce de novo, você fala, porra, você também tive meus momentos de reorganização, de olhar para dentro. Eu acho que uma coisa que mudou muito foi essa coisa de olhar para dentro. Tá ainda melhorando, mas assim, olha para você.
que é bom para Tudo você? isso que você está falando, por isso que eu não vou perguntar especificamente, porque para todo mundo eu pergunto da experiência do Quantic ou da radiônica, eu não vou perguntar porque tudo isso tem a ver com essas experiências Sim, também, total. e você é cliente muito antigo, né? É, Muito antigo. Então, recorrente. é recorrente. Então, Felipe, dá um recado lá para eles que o seu livro vai ser lançado, quando vai ser lançado, aonde vai ser lançado, o horário, não esqueça de falar, por favor. O livro Meio Cheio vai ser lançado no dia 21 de agosto, a próxima quinta-feira, sem ser dessa semana, da outra, no Barbeck, que fica ali em Pinheiros. A partir das 19 horas eu vou estar lá, vão ter livros para vender. Se quiser pedir o livro, só entrar no meu Instagram, @Felipe Guacel, e me mandar uma mensagem, que a gente dá um jeito para quem não puder ir. E, bom, espero todos vocês lá. Ele é pertinho dali do Tomiotaki. É na rua de trás ali do Tomiotaki, eu não lembro a rua. Mas Barbeck, às 19 horas, dia 21 de agosto. E tá no teu Instagram também, Tá no meu né? Instagram. Tá. E lá você consegue falar comigo se quiser comprar o livro. Aí a gente pode combinar. Provavelmente esse podcast vai para o ar no dia 19, né? De agosto, que é terça-feira que vem, né? Então, assim, vai estar o corte e o YouTube vão estar na semana No momento. do teu lançamento, tá? Bom, gente, podíamos ficar aqui, né? Acabou já? Falando. Pois é, olha só. Pô, achei que tinha passado 10 minutos. Você vê como é bom quando a gente fala É. as coisas solto, livre, não é bom É assim? bom, é bom. É uma delícia, né? É. Não, porque eu também não posso dar. A pessoa tem que comprar o livro para ver tudo o que aconteceu, tudo que você passou. Tá tudo descrito aqui. Tem muita história boa aí. Tem muita história boa aqui. Eu já li. Agora com o físico na mão, fica melhor ainda, né? Porque eu li por computador, por celular. Agora é diferente, né? Agora é diferente pegar nele aqui. Então, assim, super obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui, Foi meu, diferente, né, do nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado. Para mim é uma honra também estar aqui fazendo esse podcast com você. Acho que foi incrível. Estou aberto a voltar, a falar sobre outras coisas. Vão ter vários próximos. Comprem o livro, tem muita história bacana de confiança, de como lidar, como enxergar as coisas. Eu sou suspeito de falar, eu recomendo, mas assim... Não, mas é claro. É uma coisa bem bacana. Só o fato dele recomendar bem vivo aqui falando é porque passou, né? Nos últimos 2 anos e meio foram 4 cirurgias. É. Então, assim, dá para ter É isso aí. uma ideia do... Mas estou zero, sem nenhuma restrição. Maravilha, tô bem, Felipe. caminhando para frente. Obrigado, É isso aí. Gratidão.